As aulas, você achou online? Não, né? A última aula não, eu acabei não disponibilizando porque a internet aqui de casa estava muito ruim na última semana. E aí ele estava fazendo ficava rodando ali no YouTube e depois dava erro. Então, por isso que eu acabei não disponibilizando a última aula. As outras estão lá. As outras duas estão lá. Tá ótimo. Obrigada. Tá, ontem e hoje a internet que deu uma melhorada, mas eu vou até ver se depois da aula eu já consigo subir esse vídeo, porque eu não consegui disponibilizar nem o de vocês e nem do pessoal do técnico em meio ambiente. Vamos lá, então? Quer que eu comece, professor? Pode Pode, ser? pode começar. Pode começar, Show. então. Tá aparecendo aí minha tela? Tá Beleza. sim, tá bom? Excelente dia, pessoal. Tudo jóia? Hoje nós vamos estar apresentando aqui um trabalho da disciplina de Sociologia e Cidadania. A gente vai estar apresentando aqui uma relação entre fenômenos ambientais e vamos estar relacionando com o que foi, o que fez, o que nos está fazendo hoje, no mundo de hoje, a Revolução Industrial, os impactos atuais. A gente vai pegar uma relação de um acontecimento em específico, um acontecimento que ocorreu na área ambiental e vamos estar relacionando com esse fenômeno. Os nossos constituintes do grupo são o Acla, o Isaac Rosenberg, Levi Lacerda e eu, Lucas Tristão. Nós vamos lá. A situação específica que a gente vai mencionar aqui, o acontecimento da área ambiental, é um deslizamento na encosta na região serrana do Rio de Janeiro. Ocorreu em 12 de janeiro de 2011. Então, o que aconteceu? Foi um grande desastre ambiental na época, considerado até hoje, entre os principais do Brasil. Então, essa região, ela foi pegada de surpresa, foi pega de surpresa, com grande acúmulo de chuvas na região, e provocando o que se pode pressupor hoje como o maior deslizamento de terra no Brasil. Isso ocorreu por uma junção de fatores que é muito discutido ainda. Então, também ocorreu um fenômeno raro que provocou ali a junção de fortes chuvas com as condições geológicas essas condições geológicas específicas ali da região. Só que o grande porém que a gente vai evidenciar também, ela foi agravada pela ocupação irregular do solo. E, juntamente com isso, a falta de infraestrutura adequada para enfrentar esse problema. E essa falta de estrutura inadequada, falta de estrutura adequada, é um problema que ocorre muito no país, tanto por falta de educação ambiental e também omissões de áreas políticas. Então, o que aconteceu aí? Nesse acidente, toneladas ali de detritos, de lama, de árvores, desceu a montanha, levando tudo assim por as casas e demais. E especificamente os rios, eles se encheram muito rapidamente também, inundando as cidades. E aí fazendo com que esse número de vítimas, principalmente as fatais, superasse os grandes outros desastres que já tinham ocorrido no país. E essa destruição ela se concentrou de forma mais acentuada na cidade de Nova Friburgo e Teresópolis. O fato de receberem vários turistas ali. Essas ruas elas foram totalmente cobertas de uma grande camada de lama e, e entre as lamas tinha casas desmoronadas, carros empilhados e também corpos das vítimas. Então, como foi dito, ali no dia 12
em 2011, a região serrana do Rio de Janeiro foi surpreendida com esse grande acúmulo de chuva sendo o grande desastre do deslizamento no Brasil. E para agravar mais ainda o problema, mesmo com a ocupação irregular e a falta de infraestrutura, a queda de pontes também em rodovias deixou as cidades isoladas e os moradores ali ficaram sem água, luz e também telefone. Então, sempre temos um órgão vigente de atendimento. E esse órgão vigente ele entrou em colapso juntamente com o IML, que é o Instituto Médico Legal. Infelizmente, os cemitérios na época ficaram lotados, obrigando as famílias ali a realizar os enterros de forma bem imediata. Então, muito vai se discutir sobre as causas desse problema, o que realmente aconteceu, porque é uma junção de vários fatores. Então, o que se sabe é que o ar quente e úmido vindo da Amazônia gerou nuvens carregadas no Brasil. Então, na região serrana do Rio ali, devido à obstrução da passagem das nuvens pelas cadeias das montanhas, a chuva se concentrou em uma única área. Então, somente ali na cidade se recorda, eu falei antes um pouquinho, somente em Nova Friburgo, a chuva que foi bem intensa, em 12 dias o volume foi 84% a mais do que era previsto para todo mês de janeiro. Então, essa água da chuva ocasionou vários fenômenos diferentes, se destacando dois, que foi o primeiro, ela ocasionou as cheias da nascente dos rios, nos altos das montanhas, ali, causando as enchentes. E o sistema de drenagem dos municípios era incapaz, não conseguiu escoar as águas. O segundo ali que mais se agravou foi o deslizamento. O fato também de o solo ali nas encostas, o solo nas encostas ele é formado por uma camada fina de terra, porque por ter uma vegetação sobre a rocha. Então esse solo ele, ao ficar saturado de água, se desagrega da montanha, ele vai se descolar da montanha, descendo numa velocidade muito grande. E a grande declividade do terreno da região serrana, ali no Rio de Janeiro, fez com que esse deslizamento atingisse cerca de 150 km por hora, segundo estudos, aumentando drasticamente a potência do desastre. Então, boa parte dessas vítimas fatais poderiam ter sido evitadas com políticas públicas acopladas ali com uma eficiente educação ambiental. Então, dando continuidade nessa fala do Lucas, é importante a gente destacar que por mais que esse processo ele seja natural, o de deslizamento no caso, ele pode ser muito intensificado pelo uso e ocupação do solo. Porque, por exemplo, nessas regiões, principalmente aí na região serrana do Rio, que é o caso em específico, existiam muitas casas localizadas em regiões que não eram para estar localizadas, e nesse processo, muitas das vezes suprime a vegetação ali, deixa o solo muito exposto, e isso deixa o ambiente muito mais suscetível para facilitando esse processo de deslizamento. Então, aí, fazendo a relação também com o governo, na maioria das vezes esses governos são omissos nessa questão ambiental, que não aplicam assim de forma mais rigorosa como deveria ser as leis ou políticas de conscientização para não construção ou realização de loteamento nessas áreas de risco. Igual nesse exemplo em questão, a lama ela desceu e ali havia dezenas de casas e foi destruindo tudo, onde
não eram para existir casas. Então, a tarefa aí dos governos seria regulamentar e fiscalizar o uso do solo na tentativa de impedir a construção dessas moradias nas encostas, que são zonas de alto risco. Bom, esse acidente, como mencionado, de deslizamento de terra, ele vem tendo aí um grande aumento nas últimas décadas, principalmente nos centros urbanos dos países emergentes que estão em desenvolvimento. Isso acontece principalmente pela grande urbanização da população e a industrialização das cidades. Esses deslizamentos eles são intensificados, como eu tinha dito, em função dessa urbanização acelerada e da construção de habitações em encostas acentuadas, geralmente impróprias para a construção. O deslizamento oferece, além desses riscos ambientais graves, além de poder causar graves acidentes à vida humana, como soterramento de casas, morte de várias vítimas, bloquear rodovias, entre outras coisas. Esses riscos específicos, como os deslizamentos, são categorizados como riscos naturais, assim como os tsunamis, as erupções vulcânicas, os tornados. Só que os deslizamentos, eles podem ser intensificados pela ação humana, como a construção em locais com declividade alta, retirando a cobertura vegetal do solo, que é uma espécie de proteção do solo contra o impacto da chuva, dos ventos, e a retirada dessa proteção propicia a ocorrência desse evento, que é os deslizamentos. Os deslizamentos ocorrem geralmente em bairros de baixa renda. Por quê? Porque os bairros de baixa renda geralmente são construídos em locais de encostas, devido à desvalorização desses locais, por serem locais perigosos, né, de se construir. Então, é de mais fácil acesso para as pessoas de baixa renda conseguir construir nesses locais. Vale ressaltar também que o avanço da urbanização, que está associado com a industrialização, também expõe o meio ambiente e a população a outros tipos de riscos, como também os riscos tecnológicos. São eles as explosões, os incêndios, os vazamentos de substâncias perigosas, né? O manuseio dessas substâncias, entre outros. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra depois da metade do século XVIII e foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que influenciou o mundo inteiro e a vida das pessoas, como um estilo de vida. As pessoas começaram a consumir mais e a gente, paralelamente a isso, a gente teve também um aumento da exploração dos recursos da natureza. Este processo, o processo de industrialização, ele acabou ampliando os fatores atrativos da cidade. Então, a gente teve as pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Esse processo foi chamado como êxodo rural. Então, as pessoas saíam do campo e iam para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. Então, a industrialização acabou intensificando a urbanização, né?
e aumentando a taxa de imigração. Então, quanto mais a cidade era industrializada, mais pessoas tendiam a ir para essa cidade. Outra questão também era que, embora as indústrias gerassem muito emprego, não era suficiente para a grande demanda. Então, a gente teve um aumento da pobreza e da miséria. E também não tinha moradia suficiente para todas as pessoas, que acabou gerando, né, a ocupação irregular. Então, a Revolução Industrial fez com que a cidade gerasse uma grande concentração populacional. Então, esse crescimento de maneira desordenada e sem um planejamento adequado, né, gera a consequência da urbanização desordenada, que acaba prejudicando o meio ambiente e a vida das pessoas, que muitas das vezes as pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Então, a urbanização, ela acabou provocando um aumento da ocupação irregular, que muitas das vezes as pessoas removem a cobertura vegetal do solo e constroem terrenos acidentados. Então, elas são muito mais suscetíveis, né, à erosão e ao desmoronamento. Então, esses problemas, então a Revolução Industrial acabou gerando, né, consequências que se estendem, né, até os dias atuais e que muitas das vezes são difíceis de se resolver. Então, aqui estão nossos contatos e muito obrigado por assistir a nossa apresentação. Até mais. Isaac, quer complementar alguma coisa? Só que o caso que a gente trouxe, né, foi o deslizamento. Porém, tem muitos outros problemas ambientais, né, que a gente consegue relacionar com a Revolução Industrial, né, o sistema de drenagem, né, as inundações, que muitas vezes, por conta da urbanização acelerada, que vem acompanhando a industrialização, né, a urbanização acelerada, acaba que as cidades são construídas sem planejamento e o sistema de drenagem ele não suporta tanta demanda da chuva, né, porque é retirado o solo, retirado locais onde a água pode permear no solo, né, são cobridos esses locais com concreto, com residência. Então, há muitos outros problemas que a gente pode relacionar com a Revolução Industrial. Só isso. Excelente. E um outro ponto que a gente não está aqui, a Revolução Industrial ela teve um papel fundamental, né, no desenvolvimento urbano, desenvolvimento tecnológico, industrial, mas é a forma desenfreada que tudo isso aconteceu e a falta de planejamento, porque essa falta de planejamento faz com que influencie diretamente no processo de socialização, né, e da construção da sociedade, e também no direito que essas pessoas têm, no sentido de se sentirem, de fato, integrantes da sociedade, né, de se sentirem cidadãs mesmo. Porque a gente sabe que para esse tipo de... igual o grupo apresentou, né, essa questão do deslizamento no estado do Rio, muitas casas ali não estavam regularizadas, não tinham vistorias por meio de prefeitura, foram construídas deliberadamente, sem nenhum planejamento,
E isso impacta diretamente nas questões ambientais e impacta diretamente nessas questões de cidadania que envolve essa questão de direitos. Essas pessoas normalmente não costumam ter, né, no caso, por conta da falta de fiscalização, às vezes direito a saneamento, muitas acabam não tendo uma energia elétrica diretamente das devidas empresas, né, tendo aí os famosos gatos de água, gatos de energia. Então, só para a gente entender um pouquinho como que essas questões impactam diretamente na vida dos seres humanos. Eu vou passar para o próximo grupo e depois a gente abre uma conversa sobre essas situações, tá bom? Vamos lá, Adrielen e Wellington, né, que vão falar em nome do grupo. Primeiro, eu agradeço, tá, Isaac? Parabenizo o grupo pela apresentação e pela explanação, mesmo que de forma gravada, tá? Então, leve aí as minhas considerações ao grupo. Muito obrigada. Vamos lá, podem começar, meninos, fica à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos. Ok, boa tarde. A gente escolheu de corrupção no setor ambiental associada à teoria do CAI. Adriele, seu áudio está cortando um pouquinho, então às vezes eu vou te interromper, pelo menos para mim, ou está cortando para mais alguém, ou só para mim? Tá cortando aqui também. Tá, joia. Às vezes fala só um pouquinho mais devagar, que aí rola, tá bom? Tá bom, professora. Minha internet estava travando um pouquinho. Não se preocupa, não. Fica calma, que a gente tem tempo, tá joia? E se por um acaso cair ou a gente não conseguir que você fale direitinho, qualquer coisa a gente passa pro Wellington, e aí depois a gente volta com você, porque a internet é desse jeito, sei exatamente o que você está passando. Passei muito isso na semana passada, tá? Tudo bem. Aí o nosso grupo vai falar sobre a teoria de David Shemley Durkheim. E o grupo é composto por mim, Biele, a Laiane, o Matheus, a Wanda e o Wellington. Bom, começando aqui falando sobre Emily Durkheim, primeiramente boa tarde, né? David e Emily Durkheim, como a Adriele já mencionou, o nome dele completo, ele nasceu na cidade de Epinal, na França, no dia 15 de abril de 1858, e ele era de uma família que era uma família tradicional lá daquele local, uma família tradicional de rabinos. Daí ele estudou nas escolas lá, incluindo na Escola Normal Superior de Paris, que também eram instituições que naquela época lá tradicionais, né, instituições tradicionais daquele local. E essa formação dele, mais tarde, exatamente por conta dessa formação que ele tem, ele mesmo começa a criticar esses modelos de formação que ele dizia ser muito literária e pouco científica. Ele tinha essa crítica com relação às escolas da época. Uma de suas maiores ambições era de criar um campo de estudos das ciências sociais que fosse totalmente autônomo, né? Porque até aquela época já tinha a ideia de sociologia de Augusto Comte, porém ela dependia ainda de algumas outras, do domínio de algumas outras ciências, como biologia, psicologia, e ele tinha essa vontade de criar um campo que fosse um campo bem delimitado, se assim podemos dizer, dessa ciência, com métodos comprovadamente científicos que
pudessem ser repetidos por outras pessoas e tal, para fazer com que esse campo se tornasse uma ciência autônoma. Aos 29 anos, ele começa a integrar o corpo docente da Universidade de Bordeaux. Ele foi formado. Só um minutinho. Só um imprevisto aqui, que minha avó chegou aqui. Aí, aos 29 anos, ele começa a integrar o corpo docente da Universidade de Bordeaux. Onde ele começa, a partir daí, a lecionar algumas disciplinas já voltadas para esse campo da sociologia. Ele também, nessa mesma época, a formação dele, né, que eu estava falando anteriormente, é na área de Direito e Economia, que é a sua formação inicial, porém ele também tinha alguns, assim como vários dos pensadores, né, daquela época, dos pensadores que a gente conhece, ele também tinha um conhecimento em outras disciplinas, como a filosofia, psicologia, ciências da natureza, dentre elas aí, é destacado principalmente a biologia, e isso fez com que ele, a partir desses conhecimentos que ele tinha, ele começasse a procurar mesmo esses modelos para estudar a sociedade de uma forma independente. Isso vai gerar, lá na frente, o que a gente chama de teoria dos fatos sociais, que eu vou falar mais para frente o que seria essa teoria, que foi um marco mesmo dentro da sociologia moderna que a gente tem. Aí, como ele tinha, a partir daquele momento que ele começou a lecionar nessa universidade, ele foi o primeiro a ocupar, então, essa cadeira de ensino da sociologia mesmo, enquanto ciência já, no ensino superior. E aí, por isso, é marcado aí, nessa época, é marcado como o início da sociologia moderna, enquanto disciplina e ciência autônoma. Diferentemente, né, como eu disse, daquela de Augusto Comte, que tinha influências de outras áreas aí. Toda a produção dele, a partir de 1887, voltou para o estudo Aí, a partir daí, tudo mesmo que ele estava fazendo, né, todo o seu esforço, foi somente para a área da sociologia em si. E aí, aquele entendimento dos fatos sociais, que ele mesmo define o conceito, seriam as leis gerais, né, que regeriam a sociedade e traria para
para os cientistas da área da sociologia, a chave para o estudo da sociedade, com esse enfoque, né, de uma ciência mesmo autônoma. Aí agora a gente vai passar algumas obras dele aqui. O seu primeiro trabalho importante foi em 1890, com o livro da Divisão do Trabalho Social. Nesse livro, ele analisa sanções sociais do trabalho, procura mostrar como na modernidade tal divisão é a principal fonte da coesão social. Em 1895, ele já lançou o seu outro livro, foi As Regras do Método Sociológico. E nesse, ele foi um resultado, né? Ele foi mais um estudo que ele publicou e o resultado direto do projeto próprio dele mesmo, de estabelecer a sociologia como uma nova ciência social, que no caso era o que ele pretendia, fazer de uma sociologia a nova ciência, né? Em 1897, ele publicou um livro que, como o anterior, era um estudo também, mas esse foi das taxas de suicídio em populações católicas e protestantes, como uma investigação social moderna. E serviu também para distinguir a ciência social em relação à psicologia e à filosofia política. Esse livro aqui, O Suicídio, assim como os outros, né, que também tiveram sua importância muito significativa, esse livro aqui, em específico, ele aborda a questão do fato social, ele pesquisa, né, naquela época estava ocorrendo uma taxa de suicídio na Europa como um todo bastante elevada. Aí ele pesquisa com os métodos que ele definiu lá, ele começa a pesquisar essa questão do suicídio, se era apenas algo que estivesse ocorrendo daquela forma, mas de forma natural ou não, que daqui a pouco também a gente vai falar um pouco mais. E aí ele nesse livro, ele separa 3 vertentes pro suicídio, que podem levar, né, a esse suicídio, esse número, e aí ele consegue delimitar o que seria ali o que ele chama de natural e o que não seria natural, que seria, me fugiu a palavra agora, mas ali na frente nós vamos voltar a falar sobre isso. Aí, só para não correr o risco de esquecer, eu já estou falando aqui de uma vez sobre essa questão desse estudo aqui, que ele fez, então, já com base em seus próprios métodos lá, propostos por ele, né, os métodos da sociologia enquanto ciência. Em 1898, ele fundou a revista, me desculpa pessoal, mas eu não sei pronunciar. Aí, essa revista, ele fez duas edições dela. Passou por 2 volumes. Em 1912, ele lançou o seu último livro, que foi As Formas Elementares da Vida Religiosa, que ela era um estudo também das religiões de tribos aborígenes da Austrália.
ele fez uma análise da religião como um simples fenômeno social e atribuiu o desenvolvimento da religião à segurança emocional. E aí, no dia 15 de novembro de 1917, na cidade de Paris, ele morre após aí ele dar o seu apoio, né, durante a Primeira Guerra, apoio de forma intelectual. Ele deu seu apoio para o seu país, que era a França, esse apoio intelectual, e aí ele morre após, em 1917, aí, após esse fato. Lembrando também, só um minutinho, em 1915, ele perdeu o filho dele, que o filho dele participou da Primeira Guerra. Aí ele perdeu o filho dele em 1915, e depois dessa perda do filho dele, ele sofreu muito, ele sentiu muito a perda do filho dele. E daí ele só foi decaindo. Isso aí. E em 1917 ele faleceu. Aí aqui é aquela parte que eu falei que teria a ver lá com o livro O Suicídio. Emile Durkheim, ele traz o conceito de... Aí aqui a gente tem já praticamente 3 conceitos, né? O fato social já seria um conceito, e suas vertentes seriam, digamos que, subdivisão. Então, eu consideraria assim como um segundo conceito, mas não um conceito em si, mas é vertente, né, do conceito. Esse fato social, segundo as próprio Emile Durkheim, é uma maneira de fazer que pode ser fixa ou não, e que podem, e é suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Então, assim, é uma maneira de fazer, né, que é geral. Você pega uma sociedade, é uma maneira geral de fazer, uma extensão dessa sociedade, né? E ao mesmo tempo que ela é feita de um modo geral, ela tira ali dentro desse conceito, e tira ali aquelas manifestações individuais que ele atribui ao acaso e não ao fato social mesmo. Então, assim, trocando digamos, por palavras mais simples, esse fato social seria aquilo que a sociedade, um determinado grupo da sociedade como um todo, faz ali, digamos que de forma natural já. É um, digamos, uma forma de fazer as coisas, determinadas coisas que eles tinham, uma forma de baseada, por exemplo, em crenças, tradições e tal. E aí esse fato social que ele tinha ali, que ele define, ela pode ser dividida em 2 vertentes, né, que é a normal e a patológica. A normal, ele relaciona com um corpo sadio, e a patológica com um, um, um indivíduo doente. Por que ele faz essa associação? Porque segundo ele, o fato social normal é aquele que acontece de, aquele que acontece de modo natural, sem nenhum, digamos que, malefício para a sociedade como um todo. Ele acontece e e esse fato ele vai ali sempre, digamos, se repetindo. Já a patológica é
é quando esse fato pode anteriormente, que era normal, ele já começa a se tornar prejudicial para a população. Inclusive, é citado em um dos artigos que eu li a questão da criminalidade. Um crime, por si só, ele pode ser considerado como um fato social normal. Por quê? Porque se você pegar ali uma sociedade, um conjunto da sociedade, e comparar as diversos grupos, né, daquela sociedade que trazem ali as características semelhantes, digamos assim, você vai ver que aquele, aquele fato, ele geralmente ocorre na sociedade como um todo. Um crime ocorre tanto aqui quanto em outros países, em qualquer lugar. Não tem nenhum local que está isento, por exemplo, de um crime. Agora, esse crime se torna patológico a partir do momento em que ele começa a ocorrer de forma desregulada em uma dada sociedade, quando comparada a outra, de características ali semelhantes. E aí, então, ele tira ele larga essa vertente de normal e já passa a ser patológico, sendo prejudicial à sociedade. Esse lado patológico também, ele é muito voltado para o lado individualista, porque aí, nesse caso, os interesses individuais ali, né, de cada indivíduo, eles se sobressaem em busca de status, de recursos financeiros, social, e para isso, não importa ali a forma com que é usado para alcançar esses objetivos. O que importa é essa busca mesmo cessante por um objetivo individual. Aí podendo, inclusive, ser obtido por meios não lícitos e tal, gerando aí esses problemas para a sociedade. Agora eu vou falar um pouquinho do significado da corrupção, para a gente poder meio que associar ele com o que ele poderia nos ajudar com a corrupção hoje em dia. O significado da palavra corrupção é a modificação, a adulteração das características originais de algo. E também a utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens. A gente quis trazer esse tema porque é um tema bastante atual. Eu acho que seria importante para o nosso curso, para a gente conseguir entender um pouquinho. E aí a gente tem aqui também, sobre essa palavra aqui da corrupção, né? Se a gente for analisar a etimologia, ela provém aí, tem a origem, né, na palavra latina romper, não sei como é que se pronuncia certinho, mas romper, que significa romper, dividir, e a partir daí que foi incidido um vocabulário, a palavra corromper, que está relacionada a essa palavra inicial, né? Seria dessa forma o equivalente à deteriorização. E essa corrupção, ela é vista ela pode ser entendida também como um uso de poder ou autoridade, né, para que se obtenha vantagens mesmo individuais ou até mesmo de um determinado grupo, em detrimento dos benefícios de uma população maior, de um público maior, do interesse público.
E aí isso daí já estaria os danos, né, a corrupção vista por esta ótica, os diversos danos aí que a gente conhece, né, principalmente sobre a classe mais pobre, que, que sofre aí com esse tipo de corrupção aí que nessa vertente. E aí essa classe mais pobre, ela perde então nesse ponto aí a questão, eles perdem na questão de segurança, educação, saúde, tudo isso a partir de um momento que alguém ou um determinado grupo ou alguém foi corrupto, ou seja lá um governo, seja parte dele, seja o que for. Esses entes públicos que deveriam, então, garantir digamos, a ordem, né, garantir o bem de todos, eles, a partir do momento em que começa a entrar a corrupção, ele começa a ter esses problemas aí sociais. Aí a gente trouxe duas imagens para ficar mais claro, de uma forma mais clara, o que realmente acontece. Eles usam a verba pública para algo, como foi dito, benefício de si próprio. Isso, e aí o problema que a gente tem, principalmente no Brasil, já está trazendo um pouco aqui para o que vai ser tratado adiante, daqui para diante, sobre a corrupção ambiental, que seria esse tipo seria a corrupção, né, dentro do eixo ali do campo ambiental. A gente tem aí alguns projetos, né, que são abordados, como por exemplo aí a gente trouxe alguns projetos, principalmente de parte da bancada, né, federal, que a gente trouxe aqui, mas não ocorre somente em nível federal, ocorre em todos os níveis aí de governo. Legalização da grilagem, flexibilização do licenciamento ambiental, exploração de terras indígenas e a liberação de agrotóxicos. Esses tópicos aqui que a gente trouxe, o problema que a gente tem nesses tópicos específicos, são os interesses, né, principalmente econômicos aí, que uma parte de empresários tem e que causa aí esses malefícios aí, tanto para populações tradicionais, para população indígena, além de trazer malefícios que para a gente que está na academia, a gente conhece, né, esses malefícios, principalmente a gente da área, os malefícios que trazem, né, para a saúde da população e para o meio ambiente de uma forma mais geral, porque algumas dessas atividades propostas, elas trazem aí em sua forma não a preocupação com as pessoas, e sim com o recurso financeiro que aquela atividade trará, né? E aí no Brasil a gente tem diversos órgãos aí que são responsáveis, né, por esses elaboração, fiscalização dessas, dessas ações. Porém, dentro desses próprios órgãos que a gente tem de fiscalização, a corrupção também no Brasil costuma estar presente dentro dos próprios órgãos fiscalizadores. E aí o problema vai se tornando cada vez maior quando a gente para pensar, né? Porque se a gente tem um grupo que propõe algo que de certa forma ali corrupto, e aqueles que deveriam legislar, que deveriam trazer
elaborar meios ali, critérios, fiscalizar em si. A partir do momento que também começa a existir a possibilidade dessa corrupção, aí o problema se torna ainda maior, né? Porque aí aqueles que deveriam fiscalizar não vão mais fiscalizar ou vão deixar passar batido alguns pontos. E durante essa pandemia aí a gente vê, né, alguns desses fatos aí que têm sido recorrentes aí na mídia, tal como uma, uma decisão aí trazendo já para esses fatos recentes do Supremo, que autorizou a Polícia Federal a investigar na época, ministro do Meio Ambiente, né, e também do IBAMA, e ex-ministro, né, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, que é o Eduardo Bin. Então, aí a gente tem essa questão aí dentro, né, desses órgãos que deveriam estar cuidando do meio ambiente, essa operação aí que se investiga esses crimes alguns crimes, dentre eles de corrupção, sobre essa parte aí ambiental, né? E essa grilagem seria a legalização do roubo das terras públicas. Aí aqui a gente trouxe algumas charges para poder mostrar o que seria a corrupção da área ambiental. As questões acontecem de propósito para falhou bem o áudio da Adriele, não sei se foi para todo mundo, mas eu acredito que sim. Aí essa questão da charge aqui que a gente trouxe é do que a gente escuta, né? Tem escutado aí e tem visto também até, de certa forma, né, tem acontecido no Brasil, que para a gente não deveria, né, estar ocorrendo, mas que infelizmente aí por obras e por, digamos, corrupção, por diversos motivos, né, tem ocorrido, como desmatamento da Amazônia, a questão da venda ilegal de madeira, aí também se tratando principalmente da Amazônia, né, que a gente vê aí escândalos que ocorrem, né, questão dos queimados e tal. E aqui também sobre a questão aqui já dos esgotos, né, que são lançados aí nos corpos hídricos e sem nenhuma preocupação com o futuro, com a população em si, mas que em algumas partes, né, tem esse lado aí de ocorrer mesmo por conta de que o ente que era para estar ali fazendo obras de melhorias, fazendo as leis, fiscalizando, eles não fazem de forma adequada. E aí a gente tem a questão da relação da corrupção com a teoria durkheimiana, né? Que a gente trouxe aqui uma figura de Gonçalves de Andrade aqui, tá até aqui a fonte, que seria como essa corrupção ela acontece. Ela acontece, segundo esses autores, baseada, né, nos estudos de Emile Durkheim, que a partir do momento que você tem um aumento da densidade material e moral, ou seja,
você aumenta ali a anomia, você aumenta a forma com que são tratados alguns fatos, você permite mais coisas, você se torna mais permissível, vamos por assim dizer, dentro de uma dada sociedade, você pode ter aí essas regras sociais e morais confundidas. E a partir desse momento que você tem essas regras confundidas ou escassas ou de alguma forma até mesmo inexistente, você entra no campo da corrupção, que começa a se desenvolver um fato de forma patológica. Ela começa a, a pensar as pessoas, né, os funcionários públicos, nesse caso que a gente está trazendo, eles começam a pensar em benefícios próprios no momento em que era para se pensar num benefício coletivo. E aí que se torna a questão do patológico, como eu mencionei lá atrás. O individual se sobressai ao coletivo. Aí, dessa forma, o indivíduo aí entrando para esse meio corrupto, ele vai acabar levando consigo o nome e também a credibilidade e tal de instituições que até então eram tinham nome, tinham status ali, né? E que acaba por algumas pessoas levando aí toda instituição ali social para esse campo aí da corrupção. E aí, isso tudo por conta de interesse privado, né? Dentro daquilo que era para ser do coletivo. Bom, e é isso. Esse foi o nosso trabalho. A gente espera que tenha ficado um pouco claro aí a questão da relação que existe, né, entre os pensamentos do Durkheim e a corrupção, principalmente aí no setor ambiental. E a gente tentou trazer alguns exemplos, né, práticos que estão aí ocorrendo de forma aí concomitante, né, tem ocorrido aí nos últimos dias, que mostra aí como que está sendo conduzido, como que está a nossa sociedade, né, do Brasil aí, a sociedade, como que ela tem se comportado aí mediante esses fatos, como isso tem sido prejudicial, né, comprovando aí aquela ideia lá de Durkheim de que essa questão da corrupção ela seria aí maléfica para toda a sociedade, todo o grupo ali que está ali naquele momento. Se alguém tiver mais algo aí para complementar, fique à vontade. Para finalizar, eu queria agradecer a todos pela paciência de nos ouvir aí um pouquinho. E se alguém tiver dúvidas. Eu que agradeço. Quero parabenizar o grupo pela brilhante apresentação. Eu dou aula no ensino superior há alguns anos e normalmente eu gosto de fazer esse trabalho de comparações, né, entre uma situação vigente, né, não só aqui era com relação a essas questões do curso de vocês. Trabalhei com uma metodologia muito semelhante nos cursos de pedagogia em que eu atuei, só que com questões mais voltadas para o âmbito da educação, sempre fazendo associações com algum fato histórico ou com algum teórico, igual vocês fizeram, e
eu vou dizer para vocês que acho que foi uma das melhores apresentações. Não sei se é porque vocês estão aí com o rostinho escondido, né? Que acaba não tendo aquela questão de que os outros estão olhando, só estão ouvindo, mas vocês passaram uma tranquilidade e passaram um conhecimento, uma segurança, isso para ambos os grupos, que eu pouco vi em apresentações em seminários como esses. Então, assim, estou muito feliz pelo resultado. Parabéns. O grupo que apresentou agora fez uma excelente teorização sobre Durkheim. Trouxe aí para a gente entender como é que era aí o processo de vida pessoal e vida acadêmica, né, e como que isso influencia diretamente sobre as associações dele com relação a esse processo de coerção social. Então, vocês estão de parabéns mesmo, tá? Então, é para a gente poder entender um pouquinho, fazendo uma relação entre os dois grupos, como que essas teorias, elas acabam estando presentes, né? E esses eventos históricos acabam estando presentes e influenciando as nossas concepções históricas e culturais. Acho que foi muito positivo para a gente poder entender o papel de vocês aí na sociedade, o quanto vocês, enquanto futuros engenheiros ambientais, têm como que é importante o trabalho de vocês pensar não só no processo da engenharia em si, mas pensar em quais os impactos que isso traz na sociedade. A gente tem aí diversos, eu até comentei na aula passada, né, como que diversas profissões, elas estão imbricadas no processo social e no processo ambiental também, a questão não só dos engenheiros ambientais, mas também dos antropólogos, tudo aquilo que envolve diretamente o lado humano, a questão civil. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência de que qualquer implicação que vocês venham a fazer, elas vão ter consequências, seja positiva ou seja negativa. Então, fica meus parabéns para o grupo. Eu só queria confirmar o nome de um dos participantes, então, é a Driellen, a Laiane, Wanda, Matheus e Wellington, certo? E o primeiro é o Áquila, Isaac, Levi e Lucas. Isso, certinho. Então tá bom. Só por aí eu poder já fazer o registro de vocês lá no que é acadêmico. Queridos, muito obrigada pela tarde. Gostei muito do resultado. Alguém tem alguma coisa a dizer? Lembrando que... Pode falar. Não, só queria te perguntar em relação ao trabalho escrito. É para a gente enviar por e-mail, porque eu não achei no Avro para anexar. Não, igual eu falei com vocês, como eu tive muitos problemas com a questão da internet até sexta-feira, no final de semana eu nem mexi com isso, mas até sexta-feira eu acabei nem abrindo, porque a plataforma, ela estava, por conta da minha internet, eu consegui abrir, só que ela não completava. Aí eu já vou colocar agora o link para vocês poderem postar. Um componente do grupo postando, tá bom? Não precisa todos postarem, não. Um só postando, eu já faço a correção e emito a nota para vocês. Tá ok, obrigada. Tá joia? Eu já vou ver se eu consigo também fazer o upload dessa aula de hoje, da aula passada, aproveitar que, teoricamente, a minha internet está funcionando. Tá bom? Obrigada. E lembrando, gente, que a gente tem uma aula de reposição, que ela vai ser uma aula de reposição por meio de palestras. Já conversei com o professor doutor William Trindade. O professor William é professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e ele vai fazer uma fala sobre Franz Krasber. Franz Krasber é um artista plástico, só que ele trabalha com materiais extraídos da natureza, e tem a ideia também de sustentabilidade
e ecologia. E eu achei interessante trazer para vocês esse olhar, né, diferenciado aí da educação ambiental por meio da área da arte. E o professor William só está definindo uma data para mim, mas provavelmente vai ser ali depois do dia 27, entre o dia 27 e o dia 5 de agosto. Eu vou passar para vocês, mas já adianto que vai ser um dia à noite, porque os outros coordenadores dos cursos técnicos pediram para abrir para o pessoal do técnico também. E uma segunda palestra, que é com a educadora ambiental Valquíria Ana Soares. A Valquíria, ela trabalha no IEMA, e ela também faz parte do Fórum de Meio Ambiente de Vila Velha. Então, ela vai falar um pouquinho sobre a importância da participação nesses setores e sobre legislação também, tá joia? Então, serão esses 2 momentos aí de reposição que vão se dar por meio dessas palestras, dentro daquela carga horária ali, daquelas 2 primeiras semanas de aula que nós não tivemos. Então, eu vou passar para vocês, assim que eles me fecharem comigo as datas, as 2 vão ser à noite, em dias diferentes, para não ficar cansativo. Passo para vocês direitinho o tema das palestras, porque se vocês já tiverem dúvidas, curiosidades, aí vocês já podem mandar para os palestrantes para fazer isso. E aí eu queria convidar 2 de vocês, um para cada palestra, para fazer a mediação, para fazer ali as boas-vindas, ver, por exemplo, no chat, né, que a gente vai fazer via YouTube do campus, olhar via chat as perguntas que tiverem, né, eu vou auxiliar também, e aí tem certificação para essa mediação. Então, quem tiver interesse, eu gostaria que fosse dessa turma, quem tiver interesse, me manda uma mensagem, ou manda lá no grupo, que aí eu já entro com os procedimentos técnicos aí para a certificação, e também a questão de toda a organização, tá bom? Ó, a Adriele já colocou aqui o Wellington para fazer mediação aí, ó. Todos vocês falaram, né, assim, eu não ouvi a voz da Wanda, da Laiane, ouvi do Wellington, da Adrielen, Isaac, Lucas, também falaram muito bem, então fica aí o meu convite para vocês, porque, se eu não me engano, vocês precisam dessas horas complementares, certo? Com certificação. E aí, essas coisas todas valem pontuação para vocês. Normalmente, sempre tem, né? E aí, os participantes das palestras também vão ganhar certificado. Por isso que a gente vai abrir para um evento maior, para que vocês tenham, além da reposição de aula, que vai valer para vocês, para valer também com certificação, porque eu sei que ajuda vocês nesses formatos. Ó, 200 horas, né? Então, é bastante coisa. E, se eu não me engano, eu já participei em outra instituição dessas avaliações, não vale tudo de uma carga horária só. Tem limite, por exemplo, palestra tem um limite de carga horária, curso tem um limite de carga horária. Não é, por exemplo, fazer um curso de 200 horas, ele normalmente não vale todas essas horas assim, não. Ele vale mais pontuação no processo de avaliação. Então, vocês precisam dar uma olhadinha no regimento de vocês. Tá? Então, eu já estou conversando com a Amanda sobre essa questão da certificação. E aí, eu já passo para vocês tudo direitinho. Tá bom? Seria só a câmera, né? Por isso que vocês... Estou falando, eu vou fazer um artigo sobre isso, porque as apresentações foram muito boas, e eu tenho a sensação de que o problema todo é ser visto. Eu estou com essa desconfiança. E isso está, assim, nos questionamentos do pessoal do técnico,
essa questão da câmera, de ser visto, que vocês ficam com medo. Gente, mas vocês são lindos, vocês não precisam ficar com medo de serem vistos, não. Tá bom? Ó, um beijo para vocês. Tô interrompendo a gravação. E para mais uma vez,